Vou entrar, tá? Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Uma live aí pra gente abrir o ciclo novo do segundo semestre de 2022 com um tema incrível que nós temos hoje. É um tema sobre prazer momentâneo versus prazer perpétuo. Tô muito feliz de ter vocês por aqui. Sejam bem-vindos e pra gente já começar, eu quero já pedir para que você chame 5 pessoas, 5 mulheres aí. Clica aí no aviãozinho, já chama 5 mulheres que você sabe que precisa ter o potencial destravado, que precisa entender de uma vez por todas o porquê que ela se sabota, por que ela prefere as coisas momentâneas, as coisas mais fáceis, as coisas que são mais rápidas, e por que a gente faz essa troca e lá na frente a gente chora pela troca que a gente fez. Então, pra gente começar com todo vapor, já coloca aí o seu dedo no aviãozinho e já dispara. A gente vai dar uns 2 minutinhos para que todo mundo possa entrar e consumir esse conteúdo na íntegra, porque tá incrível. Quando a gente tava fazendo isso aqui, a gente fala, meu Deus, como as pequenas coisas do dia a dia, a gente tem esse poder de escolha, a gente sempre escolhe aquilo que é pra hora, que é pra já. Realmente nós estamos vivendo numa geração miojo, né? A gente coloca lá 3 minutos e quer tudo pronto. Mas quando a gente fala da gente, do nosso prazer perpétuo, da renúncia, de entender o processo, as coisas não podem ser dessa forma. Então chama lá aquela mulher poderosa que tá travada, que tá enraizada, que não tá conseguindo. Você olha pra ela, você caminha com ela de alguma forma, seja no seu trabalho, na sua família, enfim, aonde for, na faculdade, na escola, você caminha com ela e você olha pra ela e fala, meu Deus, ela não enxerga o potencial que ela tem. Ela precisa estar com a gente aqui. Chama ela aqui. O bicho vai pegar aqui. A gente tá aqui a todo vapor, sensacional, pra gente começar aí a sequência de lives do mês de junho. Nós teremos 5 lives. Se vocês perceberam que a gente mudou o dia de terça pra quarta-feira pra ficar mais estratégico relacionado ao meio da semana, dá pra todo mundo se organizar e a gente tá junto aqui pra fazer esse bate-papo. Interage comigo, manda sua pergunta aqui. A gente tá com uma equipe aqui auxiliando pra ir pegando as suas perguntas e a gente vai respondendo aí no decorrer, tá bom? Então bora lá, pra gente começar. Primeiro, a gente precisa entender o que é momentâneo, né? O prazer momentâneo, algo passageiro, algo rápido, algo que agora, pronto, eu tive esse prazer momentâneo, eu tive um momento aqui, acabou, ponto final. E quando a gente fala de perpétuo, aquilo que é duradouro, aquilo que fica, aquilo que enraiza. Então, quando a gente fala de prazer momentâneo, prazer perpétuo, você já consegue ter mais ou menos essa ideia do que realmente funciona, o que a gente está trazendo de potência para vocês. Então, vocês estão me vendo, gente? Por favor, joga um foguinho aqui, porque parece que a minha conexão tá travando. Só para eu entender se a gente tá junto aqui. Coloca um foguinho se você tá me ouvindo bem, se você tá conseguindo me ver bem. Oi, então, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me vendo? A conexão tá ok? Manda aí um foguinho que a Wani colocou. Acho que a gente retomou, deu uma travada, mas a gente retomou aqui. Bora lá então pra gente começar. A gente precisa entender o seguinte: nós estamos mundialmente no melhor momento que a gente poderia estar relacionado à quantidade de informações que você tem. Então, na palma da mão, o tempo todo a gente tá ali com o celular, a gente recebe um bombardeio de informações, só que ao mesmo tempo isso pode te dificultar no sentido de que nós precisamos ter a clareza de 3 coisas que eu vou colocar aqui para explicar o motivo do prazer momentâneo e do prazer perpétuo. Quais são essas 3 coisas? Você precisa saber de fato quem você é, aonde você está e para onde você está indo. O pessoal tá colocando um foguinho aqui. Tá tudo bem? Não sei se eu tô com um delay. Coloca aí pra mim, gente, se tá tudo certinho com a conexão. Aí, Aparecida colocou. A Leila, a Lili. Tudo certo por aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok? Então acho que é só pra mim que tá travando. Vou seguir aqui.
Então, quando a gente fala dessas três pilares, nós precisamos saber, então, quem nós somos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Quando a gente tem total clareza disso, você tem a tua identidade formada. E quando eu quero dizer para vocês assim, você tá recebendo um bombardeio de informações através do seu celular e você se confunde, imagina um cenário, você tá num lugar, né? Você sabe quem você é, o teu propósito de vida, o teu chamado, quem nunca passou por isso? Aí uma pessoa te olha de cima a baixo e ela não precisa falar nada, ela já transmite uma mensagem para dizer para você dizendo assim: quem você pensa que você é, né? Quem você pensa que é para você estar aqui, por exemplo? E esse tipo de coisa afeta de fato quem nós somos, afeta de fato a gente ter a tendência de falar assim: a minha identidade tá ok, eu sei para onde eu vou, eu sei o meu propósito de vida. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que nós somos únicas. Quando você é única, a tua forma de falar é uma, a tua personalidade ela é única de uma forma estratégica, a forma como você lida com as coisas no dia a dia é sem igual. Por mais que a gente fale, Thalita, tem muita gente no mundo, né? Tem realmente muita gente, você é única. Se a gente precisasse que todo mundo fosse igual para trabalhar nesse efeito manada, a gente não teria essa distinção. Então, ter clareza na tua identidade vai te fortalecer para você escolher os prazeres perpétuos e você trabalhar aceitando o processo, aceitando a renúncia que o processo traz. Então, vou dar um exemplo para você aqui, de prazer momentâneo e de prazer perpétuo, tá? Vamos falar um pouquinho da área da saúde. Eu não vou nem falar da parte fitness de corpo, não, da área da saúde. A gente sabe que a gente precisa hoje cuidar da saúde relacionado ao bem-estar, a quantidade de horas que você precisa dormir, pelo menos 8 horas, uma atividade física, seja uma caminhada, seja subir e descer a escada aí do seu prédio, uma alimentação, pelo menos durante a semana, mais saudável. Todo mundo sabe de tudo isso. Isso vai trazer para você um prazer perpétuo, porque quando você estiver alcançando ali uma idade mais madura, você tem saúde, você tem disposição, você não vai estar fora do teu peso. A gente sabe de tudo isso. Mas o prazer momentâneo do quê? De assistir um filme até altas horas todos os dias de repente, de ficar nas redes sociais no horário de dormir, penitenciar suas 8 horas de sono para 6 horas, né, ou para 5 ou para 4 horas, de você ficar muito no celular e ter insônia, né, acordar 2, 3 horas da manhã, não conseguir mais dormir, de você não se permitir comer alguma coisa que seja, vai, entre aspas, uma porqueira só no final de semana, mas você trocar o jantar, você trocar o almoço, você trocar o café da manhã por uma coisa rápida, são prazeres momentâneos, porque você gosta, eu não tô falando da necessidade, tá? Prazeres momentâneos que vai te livrar do processo, mas vai também te impedir de viver o prazer perpétuo. E por que isso acontece, Thali? Não é só uma questão da gente ter força mental, da gente falar, não, você tem que ter uma decisão, você tem que ter uma palavra e você tem que ir seguir em frente. Você precisa entender que existe uma estrutura fisiológica por trás disso. O nosso corpo, o corpo humano, ele não foi feito para sentir dor, ele não foi feito para se sacrificar. Nós temos a tendência, o nosso corpo, de querer estar confortável, né? Então, todo mundo já ouviu falar, a sua zona de conforto vai te matar, ou vai afundar, ou vai enterrar os seus sonhos. Por quê? O nosso corpo foi feito para isso, né? Pode perceber, toda vez que você vai treinar, a gente tem uma tendência muito grande de se sabotar, né? Por quê? Porque a tua mente fica jogando ali pra você. Será que você precisa realmente fazer essa quantidade toda de repetições? Será que é necessário tudo isso? Né? Você se coloca uma dieta. Será que você precisa realmente seguir isso? Um chocolatinho não vai ter problema nenhum. Você tomar um refrigerante não vai ter problema nenhum. Então a nossa mente vai jogando essas questões porque ela não quer que o teu corpo sofra renúncia. E aí quando você entende isso, você também entende que você tem poder sobre a tua mente, que você tem poder de escolha. Então você tem que conversar mesmo com a tua mente e falar: não, eu entendo que você quer me proteger, mente, mas eu vou decidir sim treinar e fazer essas séries. Eu vou decidir sim me abster desse chocolate, porque isso vai me trazer um prazer perpétuo lá na frente. Eu vou me abster sim, por exemplo, de gastar no cartão de crédito um dinheiro que não é meu, porque quando a gente usa um dinheiro no cartão de crédito, para pensar. Geralmente não é uma compra tão pensada quando você usa um cartão de crédito de um dinheiro que não é teu, o banco está te emprestando, ele vai te cobrar isso lá na frente. Você, para usar um cartão de crédito, na maior parte das vezes você não tem um planejamento de como você vai fazer o pagamento daquilo. Então você troca uma plenitude de uma vida financeira estável
Porque você tá investindo ali, gastando, não é investindo, gastando dinheiro que não é teu, de repente numa coisa que você não precisava naquele momento para satisfazer um prazer momentâneo, e aí você não tem uma condição de investir um dinheiro, guardar, fazer uma reserva, para que lá na frente você possa, por exemplo, escolher viajar 3, 4 vezes no ano e viver esse prazer perpétuo da viagem, colecionar momentos. Então, tudo que a gente vai decidir hoje, entenda, tudo, não existe uma coisa a mais ou a menos. Toda decisão, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, ela é ponderada dentro de da questão do prazer momentâneo versus o prazer perpétuo. Você tá se renunciando hoje para você viver o melhor amanhã, ou você tá tocando a vida como se não tivesse amanhã, né? Eu vou queimar todas as pontes e vou viver como se não tivesse amanhã. Vou dar um exemplo aqui das redes sociais, né? Todo mundo quer ter conhecimento. Todo mundo sabe que precisa melhorar o conhecimento, que precisa estudar. Alguma área, tá? Não tô falando de faculdade, tô falando de pós-graduação, nada. Alguma coisa você precisa se especializar. Hoje eu tava, inclusive, vou deixar uma dica aqui, assistindo os stories da Cauane, e ela tava falando sobre a síndrome do pato. Achei sensacional. Que muita gente é generalista, entende um pouco de tudo, mas ninguém é especialista. As pessoas não se preocupam mais em se especializar em uma determinada coisa. E aí você fala assim, pra você, olha que loucura, quando a gente escolhe o prazer momentâneo, a gente sempre tem uma desculpa para aquele prazer momentâneo. Então você fala assim, eu não tenho tempo para parar para estudar. Mas você tem tempo de ficar nas redes sociais. Eu não tenho tempo de ler um livro, por exemplo, mas você tem tempo de rolar o Instagram, de rolar o Facebook. Eu vou bater forte nas redes, porque quando você está nas redes, que você também pode estar nas redes para aprender, é super favorável. Mas na maior parte das vezes a gente está nas redes para ver a vida do outro. E aí você vai se sabotar, porque aquilo é um prazer momentâneo para você. Né? É uma distração. Rede social é um entretenimento. Então você vai se distrair, você vai trazer um prazer momentâneo para você naquele momento. De repente você tá com a cabeça muito estressada, ou nem estressada, você já tá habituada a estar ali, então é um prazer momentâneo. E aí você burla o processo, que é o processo do quê? De disciplina, por exemplo, versus uma rede social versus um livro. Então você burla, eu teria que ler 4 páginas do livro hoje, por exemplo, mas eu não tive tempo de ler, mas você ficou no Instagram. Você poderia ter levado o seu livro, por exemplo, na bolsa, enquanto estava no ponto de ônibus, ou quando estava no horário do seu almoço, ou não tenho tempo, tá? Porque eu trabalho dirigindo, você coloca um podcast e você vai ouvindo sobre o livro. E a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente não quer a renúncia do processo. Né? Outra coisa muito interessante é quando a gente se espelha. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa resolveu trabalhar com... Tá muito em alta, né? A gente trabalhar com o celular, monetizar através do celular. A gente vê grandes pessoas, grandes players aí monetizando pelo celular. E a gente fala assim, eu vou começar a gerar uma renda extra aqui através do meu celular. Perfeito, ótimo, é isso mesmo, tem que tocar a vida. Só que aí você começa a se espelhar nos grandes players e você não se espelha no momento como ele começou, qual o processo inicial dele. Mas você começa a se espelhar na vida que o cara tá postando ali, depois de 15, de 20, de 10 anos de percurso, de 10 anos de processo. E aí o cara, de repente, tá indo nos melhores restaurantes, tá vestindo as melhores roupas, tá andando com o melhor carro. E aí você fala o quê? Eu preciso fazer como esse cara. Como que eu vou falar para as pessoas que ganhar dinheiro pela internet funciona se eu não tiver uma vida como a do cara? Aí o que você faz? Você pega o prazer perpétuo que ele construiu e aplica na sua vida como um prazer momentâneo. Eu quero até pedir, se estiver fazendo sentido para você, coloca um coração aqui para eu entender que a gente tá conseguindo, que eu tô conseguindo passar a mensagem que eu quero para você aqui e que tá fazendo sentido pra gente seguir. Coloca um coração aqui para mim pra gente dar uma continuidade, tá bom, meninas? Por favor. Então, o que a gente faz? A gente não olha o processo inicial do outro. A gente pega aquele processo, aquele prazer perpétuo dele e a gente atribui no nosso prazer momentâneo. Então, que a gente fala, não, eu quero muito ir no restaurante XPTO. Não importa se eu vou pagar 500, 600, R$ 1.000 lá no jantar, que a gente vai estar indo lá, mas fulano foi. Só que, cara, ele construiu toda uma situação para chegar nesse prazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se espelhar, e hoje a internet traz muito essa possibilidade de se espelhar. Se espelhar é fundamental. A gente nunca teve tanta oportunidade de ver o que o outro fez para chegar. Eu acho que é uma situação tão prazerosa e uma oportunidade única que a gente está vivendo, porque, meu Deus, antigamente a gente tinha que começar a trabalhar uma área, vou falar da área profissional,
você tinha que desbravar aquilo, você não tinha o caminho das pedras. Hoje você entra na internet, as pessoas te dão o caminho das pedras. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque é uma linha tênue entre realmente você estar aprendendo e você estar se sabotando. Então faz muito sentido você se analisar. Você está respeitando o seu processo, né? Você está conseguindo entender as renúncias. Vou dizer para você, você vai se frustrar. Ninguém está livre de passar por frustrações. Nós vamos nos frustrar sim, até porque dentro da frustração é um momento de aprendizado que a gente tem. Se a gente não se frustrar, a gente não vai aprender. Né? A gente não olha para um processo de vitória, um processo de glória, um processo tão fácil de caminhar, como a gente olha para um processo que foi investido muito tempo, investido muito do seu esforço, fala, meu Deus do céu, como eu trabalhei para conseguir aquilo, como eu investi do meu tempo para conseguir aquilo, como eu estudei, como eu me dediquei, como quando a gente consegue um diploma de faculdade, você fica lá 4, 5 anos investindo o seu tempo, a sua noite, o seu final de semana, né, naquilo, e quando você vai lá na colação de grau, o prazer é imenso, porque você olha para trás e fala, meu Deus, quanta coisa eu renunciei, financeiramente falando, né, emocionalmente falando, fisicamente falando, muita coisa a gente deixa para trás dentro do processo. Então a gente precisa entender, eu estou realmente aprendendo, eu estou encarando o processo da forma que ele precisa ser, ou estou trocando o prazer perpétuo porque eu não quero encarar o processo. E muitas vezes é isso que acontece. A gente sabe que se a gente tivesse uma postura diferente frente a N coisas, né? A questão financeira, a questão fisiológica, a questão de relacionamento, né? A questão profissional, a gente conseguiria ter uma vida daqui 5, 10, 15 anos plena mesmo, como a vida que a gente olha para o outro, a grama que a gente vê do vizinho, sempre acha que é mais verde que a nossa, mas como a gente não quer renunciar, como a gente não quer aceitar o processo, como a gente gosta de reclamar do processo, né? A gente gosta de se vitimizar. Então, o que a gente fala? Meu Deus, pra mim é tudo tão difícil. E aí você coloca ainda sobre isso uma questão de merecimento. Aí você fala, sabe, quer saber? Eu trabalho tanto, eu mereço naquele restaurante e queimar todo o meu salário ali, ou toda a economia que eu fiz nos últimos 4 meses eu vou queimar ali. Ou não, eu vi uma palavra promoção, né? Eu não tô precisando daquilo, mas eu vou lá, porque vai que amanhã eu precise e não esteja mais em promoção. E aí você queima o teu cartão de crédito, uma coisa que você não precisa. E aí por trás desse merecimento existe uma falta. Então olha quantas frentes eu tô mostrando aqui que a gente tem utilizado para colocar o prazer momentâneo como nosso fator principal. A Cauane colocou aqui, ó, na maioria das vezes queremos o resultado final, mas não queremos enfrentar o processo. Exatamente isso, a gente não quer encarar a renúncia do processo, né? E aí, por trás desse merecimento falso, né? Por trás desse prazer momentâneo, existe uma falta. Então, existe uma falta que você também não quer encarar, né? Tudo que é em demasia demais ou tudo que é extrapolado provém de uma falta. Então, talvez essa compra, por essa compulsão que você tem por comprar, é porque você tem uma carência que você não sabe como suprir. Vou dar um exemplo, né? Esse distúrbio que a gente tem na questão alimentar é porque a gente tem uma ansiedade que a gente não consegue controlar. É porque a gente tem uma insatisfação com a nossa vida, né? A gente tem a tendência de sempre achar que do outro é melhor. Isso é totalmente falta de identidade, né? Você precisa se analisar e falar, eu tenho que entender de uma vez por todas quem eu sou no sentido do que, qual é o teu propósito? O meu propósito não vai ser igual ao seu, né? O seu não vai ser como o meu. E é isso que é muito interessante, a gente se complementar. Se todo mundo tivesse a clareza do teu propósito, da tua identidade, daquilo que nasceu realmente para viver e para fazer, a gente não teria uma sociedade tão complicada como a gente tem, né? Olha que loucura, eu tô dizendo que a gente tá vivendo mundialmente o melhor momento para você se espelhar, o melhor momento para você aprender e ao mesmo tempo a gente tá vivendo o pior momento de uma sociedade doente, aonde a gente prefere ser cópia do que realmente encarar e falar, eu sou autêntica, eu nasci para isso, o mundo precisa que eu seja assim. Não sei se você já parou para pensar que quando você
escolhe o seu prazer momentâneo e deixa o seu prazer perpétuo, muitas pessoas que precisava passar pelo processo que você teria que encarar, elas estão ficando para trás, né? Porque você teria, né, o propósito de alcançar essas pessoas de alguma forma, com o teu exemplo, com a tua história de vida, com uma história de superação. E aí quando você escolhe o prazer momentâneo, você deixa isso de lado, não é só sobre você, é sobre o outro. Então, por isso que eu vou bater muito forte na questão da identidade, né? Quem você é, né? Para o que você nasceu para ser, né? Para onde você está indo. Então, quando a gente tem essa identidade clara, tudo que você vai fazer condiz com aquilo que você levanta e fala: meu, eu sou boa nisso. Todo mundo tem um talento. Não importa se você pensa que não. Todo mundo tem um talento. Se você parar aí para analisar, ou se você parar para perguntar para 2, 3 pessoas, se você tiver com alguém, você pode perguntar. Se você não tiver, depois faz esse exercício, manda pergunta pelo WhatsApp para alguém. O que você vê de qualidade em mim? As pessoas vão sempre condizer ao seu talento. Então, se você tem um talento, com certeza a tua identidade e o teu propósito de vida está muito linkado a isso. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de falar, outras têm uma facilidade muito grande de observar. E para todas essas frentes, a gente tem campo de atuação e a gente tem pessoas que estão te olhando. Então, escolha o prazer perpétuo, encare o processo de uma forma agradável, olhe para o processo com carinho, entenda dentro do processo o que eu preciso aprender, né? Talvez você esteja falando, Thalia, é fácil para você falar isso, mas eu escolho o prazer momentâneo porque é a única coisa que me traz felicidade. Eu vivo nessa vida, nessa caixinha que eu construí aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos e nada muda. Então, talvez se você estiver aí por muito tempo no mesmo degrau, você precisa aprender algo ainda que a vida quer te ensinar que você não está conseguindo enxergar. Então, se você parar e olhar realmente para o processo e começar a fazer uma análise em toda a atitude, a decisão que você for tomar, você vai olhar e falar, meu Deus, eu tô escolhendo o prazer momentâneo ou o prazer perpétuo? Hoje eu abri meu Instagram pela manhã perguntando, né? Fiz uma enquete lá, se eu acordar cedo te aproxima da tua meta de vida ou se não interfere. Tem pessoas que têm um projeto, um propósito de vida que tá tudo bem acordar mais tarde, que não tem nenhuma interferência. Mas tem outras pessoas que falam, eu sou muito mais produtiva se eu acordar cedo. E aí, quando toca lá o celular, qual a tendência que a gente tem, principalmente nesse tempo que a gente entra agora, nessa estação de frio? Ativar a soneca por um prazer momentâneo. Eu vou ficar aqui mais 10, 15 minutinhos debaixo do meu cobertor, porque realmente isso me traz um prazer a mais. 10, 15 minutos a mais ali não vai te fazer descansar tudo que o teu corpo realmente precisa. Vai te ativar um prazer momentâneo, mas vai lá no final do dia te fazer falta. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu coloquei um monte de coisa aqui que eu precisava fazer hoje, tô encerrando o dia com 4, com 5, com 6 coisas pendentes, porque eu não consegui executar. Aí você vai falar, Thalia, é só pelos 15 minutos da soneca? Não, é pelo hábito que a gente tem de escolher o prazer momentâneo e também de procrastinar. Mais uma coisa que é ligado. Prazer momentâneo tá ligado à procrastinação. Então você fica 15 minutos a mais lá na sua soneca, na sua cama. Aí na hora do almoço você, em vez de fazer 1 hora cravadinha de almoço, você faz 1h20. Então você já tem 35 minutos que você tá perdendo da produtividade. Aí você fala, meu Deus, eu precisava fazer tal coisa na rua, mas vai ficar muito apertado por causa do trânsito, eu vou deixar para amanhã. E aí você começa a procrastinar e vai procrastinando. E quando você vai ver, o que eu comecei? Eu iniciei a live falando hoje. Nós já estamos no 1º de junho. Né? A gente encerrou o primeiro semestre de 2022. Então, a oportunidade que você está tendo agora, esse tempo que eu tô falando com você agora, a gente nunca mais vai ter. Então, é tempo de realmente se analisar. Eu estou escolhendo os prazeres momentâneos realmente porque me satisfaz e é unicamente isso, ou eu estou escolhendo os prazeres momentâneos para esconder algumas desculpas que eu tenho para mim mesmo. E aí volto a dizer, como nós somos corpo e mente projetados para não sofrer, a sua mente sempre vai projetar uma desculpa para você se sentir melhor frente àquilo que você não fez, né? Muito dificilmente você vai conseguir se confrontar o tempo todo. Você vai olhar e falar, o que tem a ver 15 minutos a mais aqui na soneca, meu cobertor tá tão quentinho, eu fui dormir tão tarde ontem, eu produzi tanto ontem. Então a sua mente sempre vai te gerar uma desculpa para deixar você confortável no degrau que você está. E aí, gente, olha o que é o pior. Quando eu comecei falando, prazer momentâneo te alegra agora e te faz chorar lá na frente.
vai passar 10 anos, vai passar 5, 10, 15, 20 anos, você vai ver pessoas que começaram no mesmo degrau que você, elas vão estar voando. Outras vão ter parado, você até pode avançar, não vou dizer que você não vai avançar, né? Você vai avançar sim. Você pode ficar paralisado, você pode avançar, você pode voar, mas a escolha é sua, né? As oportunidades que você tem hoje, talvez você não vai ter amanhã. E aí, se você não tiver esse olhar forte e firme para você mesmo, eu vou te fazer uma pergunta. Se não é você, quem vai ser? E se não é hoje, se não é agora, quando vai ser? Né? A gente vai ficar postergando até quando? Quando eu tinha 23 anos ontem, gente, hoje eu tenho 35, caminhando para 36. Então, quando vai ser o momento da gente realmente retomar as rédeas da vida? O momento da gente realmente falar: chega, eu quero construir uma vida plena. Eu quero sim viver uma vida extraordinária. Se a pessoa pode, eu posso também. E aqui eu não tô falando extraordinária de vida absurdamente. O meu extraordinário não é o seu, né? Então você precisa entender o que que é a tua plenitude, o que que é o teu extraordinário, o que que você colocou para você como meta de vida, para você olhar e falar: esse é meu prazer perpétuo, né? Tem pessoas que vão falar: Thalita, eu conseguindo ter qualidade de tempo com a minha família, com os meus filhos, dentro da minha casa, né? Podendo escolher viajar, podendo escolher comer uma pizza a qualquer momento, suprindo ali as necessidades básicas, pra mim é um prazer perpétuo, tá ótimo. Tem outras pessoas que vão dizer: meu, pra mim o prazer perpétuo é ter um melhor carro do ano, é andar, sei lá, com um carro de milhões, é ir nos melhores restaurantes, é frequentar os melhores hotéis e também tá tudo bem. Outras pessoas vão dizer: para mim o prazer perpétuo é alcançar o meu mestrado. Então não existe uma fórmula certa, não existe um caminho ideal. Existe regras no caminho e degraus que todos nós precisamos passar e vencer. Os degraus da procrastinação, o degrau de entender o seu processo, o degrau de saber que você vai precisar renunciar, o degrau de entender que o ponto de partida do outro não é o mesmo que o seu. Então, isso é muito, muito interessante para a gente fazer essa análise. E a automatização dessa avalanche de informações que a gente tem no dia, ela não nos permite que a gente faça esse tipo de análise. Por isso que eu gosto muito desse tipo de tema, porque traz a gente na essência. E a gente realmente precisa parar para pensar: eu realmente estou vivendo melhor ou eu também estou vivendo a vida do outro através de uma tela, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui hoje acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular do lado da cama. E aí você não pega o celular para desligar o despertador ou para ver as horas. A gente até pode fazer isso, mas aí você já rola nas redes sociais. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é já estar ali de cara, né? Eu vou ousar dizer que não é para você ver uma notícia, para você ver qual que é a temperatura do dia, mas você vai lá nos stories das pessoas. Então, o que que a gente tá fazendo? Não, eu não sou contra, gente, eu faço, eu gosto, inclusive eu tô aqui, né? Eu falo para vocês: vem no meu Instagram, vem pro grupo do WhatsApp, já quero até fazer uma chamada. Se você mulher não está no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo sensacional lá, que a gente tem uma mensagem diária. Então clica ali no link do meu Instagram e entra nesse grupo, que é um grupo totalmente gratuito, onde a gente forma ali uma rede de apoio e fala de diversos temas. Não é um grupo atormentador, tá? É um grupo muito positivo. Então já quero fazer esse pitch aqui para você entrar lá no meu grupo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu faço tudo isso, mas a gente precisa sempre ter o equilíbrio e ter a possibilidade de parar para se analisar. Se analisa. Se analisa por que a gente está escolhendo os prazeres momentâneos. O que de fato isso está trazendo de positivo para você, tá? Eventualmente, no equilíbrio, não, hoje eu quero, hoje eu tirei para descansar, esse final de semana é meu, perfeito, a gente precisa disso. Eu não tô aqui falando que todo mundo tem que ser workaholic, nada disso, mas eu estou dizendo que os direitos, eles sempre sobressaem frente aos deveres, mas lá na frente a conta do dever vai chegar. E aí, se a gente conseguir equilibrar aqui agora, a conta sempre fecha. A conta fecha. Sempre fecha, tá, gente? A gente vai escolher hoje, no nosso dia a dia, na nossa plantação, se a gente quer que a conta feche positiva, se a conta fecha negativa. Você vai usar o cartão de crédito, a fatura vai chegar. Minha amiga, vai chegar. Hoje é dia 1º, sua fatura vence dia 30, que bom, mas ela vai chegar, né? E aí, quando chega, você fala o quê? Caramba, meu Deus do céu, não devia ter gastado. A gente tem aquele sentimento de arrependimento, aquele negócio tão ruim que parece que você não tem o controle sobre a sua própria vida, né? Então, chega de não ter o controle sobre a vida.
Isso é muito importante. Chega de não ter o controle sobre a vida. Nós estamos indo para no final de 2022, está aí. Tá, hoje é dia 1º de junho. Gente, é um estalar de dedos. Um estalar de dedos pra gente estar aí dando Feliz Natal aqui pelo Instagram. Então, assuma as rédeas. Pare de escolher os prazeres momentâneos. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra você, né? Tem as meninas lá, as alunas da mentoria que já têm informações como essa, né? Se você não é uma aluna também pode se tornar uma aluna, fazer parte, olhar pra você, investir em você. É um projeto totalmente voltado à mulher, à vida da mulher, os desafios que a gente tem. Vocês percebam que eu falo muito pra mulher aqui, porque não que os homens não tenham os desafios que a gente tem, todo mundo tem à sua frente de desafio, mas cada dia que passa eu vejo a mulher tendo que ter mais papéis, assumindo mais responsabilidade, e assim, a gente se cobra pra dar conta de tudo. Então a gente precisa entender como eu posso dar conta de tudo, será que eu preciso realmente dar conta de tudo? Então a gente tem também lá o link, no mesmo lugar que você vai clicar pra entrar no grupo do Instagram, você consegue clicar para ter acesso à mentoria, tem tudo lá explicadinho, qual que é a proposta. Então, clica lá também se você quer se tornar uma aluna. E eu já quero deixar aqui um convite para a próxima quarta-feira para você estar com a gente. Vai ser às 7h37. A gente vai subir um pouquinho o horário da live na quarta-feira que vem para ficar um pouco mais fácil. Tem algumas meninas que não estão conseguindo, algumas mulheres entrar nesse horário das 8h07. A gente vai fazer 7h37. Ainda assim vai dar tempo de você se organizar. Eu tô avisando com uma semana de antecedência. Na terça já deixa a janta pronta, deixa tudo certinho para que na quarta você possa estar aqui com a gente, né? E a gente vai trazer um tema muito legal sobre autoestima na quarta-feira que vem. Vai ser bem bacana essa troca. Já convido uma amiga que não estava aqui. Essa live não vai ficar gravada, tá? E por que ela não vai ficar gravada? Vou ser muito sincera, porque você precisa se priorizar. Quando a gente vai deixando aqui a live gravada, aí você vai falando assim, eu vou assistir depois, eu vou assistir depois, eu vou assistir depois, e você não para receber o conteúdo que você precisa receber, e às vezes é uma mensagem que vai mudar todo o time do teu mês. Então as lives não vão ficar gravadas, você coloca ali o reloginho para despertar, coloca no teu calendário, na tua agenda e vem com a gente, porque a gente vai trazer temas muito bacanas voltado a essa realidade da mulher. Tá bom? Eu quero agradecer demais você por ter estado aqui, por ter disponibilizado esse tempo para você aprender, para você se analisar. Lembre-se sempre que é um recado que eu costumo sempre deixar no meu Instagram. Você é o seu melhor e maior patrimônio. Se você não olhar por você, vou voltar a dizer, quem vai olhar? E se não for hoje que você vai parar para se priorizar, quando vai ser? Então, eu quero terminar com essa mensagem, te desejar uma excelente noite. Faça aí uma noite leve, uma noite de paz, uma noite feliz, porque é isso que você merece. Se você não tá vivendo isso, tem alguns patamares da sua vida que precisam ser ajustados. E eu tô aqui totalmente à disposição para te ajudar. Um beijo grande no seu coração, fica com Deus e eu te espero na próxima quarta. Descarta. Descarta. Não tem como você salvar. Quantas pessoas participaram? 50. Viu? Não tem como você salvar sem postar? Aqui já tá o áudio pensado. Acho que não.